Sabe aquele livro ou filme que mexem profundamente com você e que você leva a vida fora? Hoje eu resolvi falar de 4 obras clássicas que me impactaram muito quando eu entrei em contato pela primeira vez com elas. Eu resolvi falar de uma pintura, um filme, um livro e um quadrinho. São obras que mexeram muito comigo e que eu sempre volto a elas para aprender algo a mais. Os clássicos têm esse poder, eles te acompanham ao longo do tempo e em cada nova fase de vida você pode voltar a eles e ter uma nova experiência. Mas antes, aqueles recados de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo e dá aquele joinha. Essas coisas são importantes para o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante para você. E assim o canal cresce e a gente pode trazer mais conteúdo. A primeira obra que eu resolvi falar é uma pintura que talvez você conheça. O Jardim das Delícias Terrenas, do pintor Hieronymus Bosch. Ele tem vários trípticos, que são pinturas compostas por 3 partes fascinantes, e o Jardim das Delícias é o mais famoso deles. Em geral, os trípticos na Idade Média ficavam dentro da igreja, no altar, logo atrás do padre ou do sacerdote. Só que esse tríptico do Bosch não é adequado para ficar dentro da igreja. Isso porque as figuras que ele representa, digamos assim, não são lá muito sacras. Olha só. Aqui à esquerda a gente vê Adão e Eva e uma série de figuras simbólicas, como os coelhos, que tem a ver com a fertilidade, e é claro, a árvore e a cobra. Na parte do meio, que é também a maior, a gente vê as pessoas na luxúria total. É o puro hedonismo e o prazer do corpo. Elas estão dançando, comendo, se relacionando, e a criatividade de Bosch na parte do meio é inacreditável. Olha só esse casal dentro da concha. Esse passarinho alimentando a multidão. E o que será que tem dentro desse ovo para essa galera tá fazendo aglomeração? E o painel da direita, o mais assustador, mostra o resultado de toda essa luxúria, a condenação e a punição. A pintura é cheia de corpos nus, seres fantásticos, figuras assustadoras e demônios de todos os tipos. Aliás, Hieronymus Bosch é famoso por criar demônios super característicos. As pinturas de Hieronymus Bosch são cheias de referências à magia, à alquimia e à astrologia. Retratam universos surreais e fantásticos. E são cheios de detalhes para você descobrir. Se você deixar os seus olhos passearem pela tela, você sempre vai encontrar uma nova figura, um ser fantástico, um animal ou um objeto que você não tinha encontrado antes. Ele cria essa estética com essas figuras que fundem homens, mulheres, animais, plantas e objetos. É como se o pintor tivesse acesso aos nossos sonhos e pesadelos e pudesse retirar o suprassumo das coisas mais grotescas, engraçadas e horripilantes que a nossa imaginação é capaz de produzir. A primeira vez que eu bati os olhos nesse quadro, eu fiquei completamente magnetizada e, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu sempre volto a ela até quando eu preciso de inspiração. Mas afinal, o que essas figuras representam? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que Hieronymus Bosch pintou durante a Idade Média, período histórico em que a igreja era a maior autoridade e ditava a vida de todo mundo. Além disso, ela apavorava a população com as descrições do inferno e do purgatório. Portanto, além de um delírio pessoal do pintor, esse quadro fala sobre o medo e a tensão frente à punição por conta dos prazeres da carne e do corpo. Hieronymus Bosch também é considerado por alguns historiadores da arte um pintor renascentista, mas ele pertence ao Renascimento que aconteceu no norte da Europa, nos Países Baixos. Ele nasceu por volta de 1450 em uma cidade chamada Hertogenbosch, na Holanda. A religião fez parte da sua vida desde muito cedo e o resultado dessa imaginação sem limites produziu essa obra tão única. A segunda obra clássica que eu escolhi é um filme mudo de 1928, que quando eu assisti pela primeira vez, eu simplesmente não desgrudei os olhos da tela e só depois eu entendi por quê. Eu tô falando do filme A Paixão de Joana d'Arc, de um cineasta dinamarquês chamado Carl Theodor Dreyer.
Esse diretor teve fama de ser um completo perfeccionista obsessivo obcecado, e o resultado aparece na tela. O filme conta a história da personagem Joana d'Arc, e apesar do tema dele ser a fé religiosa, esse não é um filme de doutrinação, muito pelo contrário, é cheio de nuances. A história se passa na cidade francesa de Rouen, em 1431, e é baseada nos manuscritos do julgamento de Joana d'Arc, uma camponesa que ajudou a França a enfrentar a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc teria escutado de Deus que ela tinha uma responsabilidade muito grande em ajudar a França a se libertar da Inglaterra. Ela chegou a liderar tropas e foi muito amada pela população. Ela foi canonizada e virou uma santa. O filme é focado no julgamento da personagem e é cheio de planos fechados, repletos de linhas tortas e cenários internos. Uma das coisas que mais me chama a atenção até hoje, eu diria que é uma das coisas que mais me chama a atenção no cinema como um todo, são os olhos da atriz que interpreta a Joana d'Arc. Eles passam muitas emoções. Isso porque, além dela ser uma atriz sensacional, o diretor usou e abusou do close-up. Ele usa o close-up extremo, também chamado de primeiríssimo plano, onde o rosto dos atores é mostrado em todos os seus detalhes. Desse modo, nós, espectadores, temos acesso direto às emoções de Joana d'Arc e dos outros personagens. Uma das cenas mais impactantes é essa aqui. Joana é devolvida à cela depois de assinar uma declaração de heresia. Seus cabelos são cortados, e enquanto eles são varridos do chão, ela se dá conta de que traiu as suas crenças mais importantes. Ela se sente uma traidora de Deus. Decide então voltar atrás, renega o testemunho e é então queimada na fogueira. A abordagem do diretor foi subversiva, inovadora e totalmente na contramão do que se fazia na época. Joana d'Arc, em geral, é filmada de cima para baixo, para mostrar que ela está em uma situação onde ela está sendo oprimida. E os padres, por sua vez, são filmados de baixo para cima, para criar a sensação de hierarquia e de opressão. Dreyer criou uma narrativa visual absolutamente única, e esse é um clássico do cinema que eu recomendo fortemente que você assista. A atriz Maria Falconetti ficou um pouco traumatizada com o processo de filmagem e nunca mais fez um filme, tamanha a obsessão do diretor em alcançar os resultados que ele queria. E olha só! O filme foi censurado na sua época e a versão completa só foi encontrada em 1981 em um armário de uma clínica psiquiátrica na Noruega. É claro que não podem faltar os livros aqui. E um livro clássico que me impactou demais e que eu sempre volto é o deslumbrante 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu nunca falei dele aqui no canal e chegou a hora. Esse livro me fez derramar lágrimas e molhar as páginas. Sim, eu sou dramática, mas eu juro que eu não estou exagerando. 100 Anos de Solidão é uma das maiores histórias escritas em língua espanhola e é considerada por muitos a maior obra latino-americana. Como o título diz, a gente vai acompanhar 100 anos na vida da família Buendia, uma família com a qual muitas outras famílias latino-americanas vão se identificar. Gabriel Garcia Marques, o Gabo, usou muitas histórias das suas tias, avós, para compor o livro. E a sua cidade natal, Aracataca, na Colômbia, foi a inspiração para Macondo, a cidade fictícia onde se passa toda a narrativa. Macondo é uma espécie de cidade mítica, onde os personagens vivem o amor, o desamor, a traição, a guerra e, é claro, o fantástico. Gabriel Garcia Marques é o maior expoente dessa expressão literária que se convencionou chamar realismo mágico. Existem outros autores que também, de algum modo, pertencem a essa corrente. E o fantástico existia na literatura há muito tempo. Mas nos anos 60, com o boom da literatura latino-americana, o realismo mágico passou a ser associado principalmente a Gabriel Garcia Marques e a 100 Anos de Solidão. É bem difícil falar do enredo de 100 Anos de Solidão porque acontece muita coisa na história num ritmo bem acelerado. Gabriel Garcia Marques não economiza nos acontecimentos e a gente acompanha várias gerações da família. Alguns falam em 6 gerações, outros em 7 gerações. O livro é famoso pela repetição dos nomes dos personagens. São mais de 20 Aurelianos e um tanto de José Arcádios.
É claro que isso tem um significado. O destino de cada personagem é definido também por aqueles que vieram antes dele na genealogia da família. A personagem que funciona, digamos assim, como uma espinha dorsal do livro é Úrsula, que se torna a matriarca da família. Eu não vou dar nenhum spoiler para não estragar a sua experiência caso você não tenha lido o livro, mas eu chorei muito com a história da Úrsula e eu lembro até hoje de sensações intensas que eu senti quando as passagens do livro eram focadas nela. É bem provável que em Úrsula você encontre ecos das mulheres mais velhas da sua família, as suas tias, suas avós ou até mesmo a sua mãe. Outro aspecto que me impactou demais é a construção do tempo na narrativa. É um tempo circular que embaralha passado, presente e futuro. O tempo da natureza, o tempo psicológico e o tempo histórico funcionam em 100 Anos de Solidão de uma maneira muito própria. O realismo mágico dispõe os acontecimentos não de acordo com o tempo supostamente real e cronológico organizado pelo relógio das nossas vidas. É um tempo mítico, muito mais amplo, digamos assim. Eu vou dar um exemplo rápido para tudo isso que eu estou falando ficar mais claro. Olha só essa passagem. Pelo mês de agosto, quando o inverno começava a eternizar, Úrsula pôde, por fim, lhe dar uma notícia que parecia verdade. No tempo da natureza, depois do inverno, vem a primavera. A gente sabe disso. Só que nessa passagem, o inverno começa a eternizar. Ou seja, Gabo rompe com o tempo natural e insere o leitor no tempo mítico. E o mais impressionante é que o livro tem várias passagens que fazem essa operação e o leitor embarca sem nenhuma hesitação. Enquanto a gente lê a história, as horas da nossa vida passam, mas a sensação que fica é que a gente viveu uma imensidão de horas, um tempo muito maior, um tempo sem tempo. Eu sei, eu tô empolgada. É porque tempo é um dos meus temas preferidos e inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, falando de obras que abordam o tempo. Se você ainda não viu e ficou interessado, é só clicar aqui. 100 Anos de Solidão é um clássico amado por muita gente. Se você ainda não leu, pode colocar na sua lista de prioridades para 2021, porque é incrível. E para terminar, eu vou falar de um quadrinho clássico que eu amo e eu nunca falei aqui no canal. Eu tô até com ele em mãos aqui. É o Nova York, do Will Eisner, que é composto por 4 graphic novels que ele escreveu entre 1981 e 1992. Apesar do volume ser bem grande, as histórias são curtas e deliciosas de ler. Você lê rápido. O Will Eisner tá lá no começo da história dos quadrinhos norte-americanos. Ele é um nome muito importante dessa expressão artística e acompanhou a expansão e a transformação desse mercado. Ele considerava os quadrinhos uma linguagem literária e, além de um incrível desenhista e artista, ele foi também editor, empresário e uma inspiração para muita gente que veio depois. This is a storytelling medium. This is a literary form, literally a literary form. And the images that we're dealing with here are part of the language. They are the alphabet. Ele morreu em 2005 com 87 anos. Um dos nomes mais importantes dos quadrinhos brasileiros, o Maurício de Souza, já disse muitas vezes como Eisner foi uma grande inspiração para ele. Ele é filho de judeus que nasceram na Europa e foram para os Estados Unidos por conta da guerra e cresceu na cidade de Nova York, no bairro do Bronx, uma grande inspiração para o seu trabalho. A julgar por esse volume aqui, Will Eisner conhece como ninguém cada segredo, cada cantinho e a alma dos habitantes das grandes cidades. Para mim, essa belezinha aqui é um grande ensaio poético na linguagem da graphic novel sobre os centros urbanos. Olha só o que ele diz. Vistas de longe, as grandes cidades são um acúmulo de grandes edifícios, grandes populações e grandes áreas. Para mim, isso não é real. O real é a cidade tal como ela é vista por seus habitantes. O verdadeiro retrato está nas frestas do chão, em torno dos menores pedaços de arquitetura, onde se faz a vida do dia a dia. E de fato é isso que ele faz. Ele pega pedaços da arquitetura da cidade que à primeira vista podem parecer banais, como escadarias, hidrantes, bueiros, latas de lixo, e constrói narrativas em cima desses pedaços da arquitetura. Às vezes sem texto nenhum. Em relação às técnicas que ele usa, ele varia entre o nanquim, bico de pena, o lápis e outros materiais.
Um mesmo elemento da arquitetura pode ter vários sentidos possíveis e várias funções. Por exemplo, os degraus externos de um prédio. Eles podem servir como plateia para quem assiste um roubo que acontece logo à frente, podem servir de apoio para quem quer ler um livro e podem servir também para um jogo de bola chamado Scadoball. Além desses elementos concretos, ele cria também histórias a partir do que é invisível na cidade, como os sons e os cheiros, as buzinas dos carros, os instrumentos dos músicos que tocam nas ruas e o barulho das latas quando o caminhão passa para retirar o lixo. Tudo o que existe na cidade serve de material para Will Eisner escrever as suas histórias. Das 4 graphic novels que compõem Nova York, foi difícil escolher a minha preferida, porque todas são muito boas. Mas a segunda, chamada O Edifício, eu fiquei com vontade de reler logo que eu terminei. Eu acho que quem mora em uma grande cidade vai se identificar. A gente geralmente assiste os prédios antigos serem demolidos para as novas construções surgirem. E muitas vezes, quando a arquitetura do passado vai embora, também vão embora as histórias das pessoas que moraram lá e as histórias das pessoas de outras épocas. Em O Edifício, Will Eisner fala de 4 personagens que rondam o imponente edifício Hammond. Monroe Mesh, um homem comum traumatizado por ter presenciado a morte de uma criança. Gilda Green, uma auxiliar de dentista que se encontra com seu amante poeta. Antônio Tonati, um violinista pobre. E P.J. Hammond, homem rico pertencente a uma família que tem negócios imobiliários e se torna dono do edifício que leva seu nome. Todos esses personagens, de forma direta ou indireta, têm as suas vidas relacionadas a esse prédio. E no final da história, as almas desses 4 personagens se encontram em um único evento, permitindo a eles uma espécie de redenção, porque, diga-se de passagem, a história de vida de cada um deles não é lá muito feliz. Eu li Nova York esse ano, aos poucos, durante a pandemia, mas a minha relação com Will Eisner é de muitos anos atrás. Quando eu tinha 16 ou 17 anos, eu não me lembro direito, eu assisti uma peça chamada Avenida Dropsy, do Felipe Hirsch, inteiramente baseada nos quadrinhos do Will Eisner. A peça me impactou demais, eu amei na época e acreditem se quiser, chovia no palco. Will Eisner ficou marcado na minha cabeça como alguém que entende como ninguém o que é viver numa grande cidade. E a leitura de Nova York só confirmou essa doce memória que eu tinha na minha cabeça. Bom, agora eu quero saber quais são as obras clássicas de qualquer linguagem que te impactaram muito a primeira vez que você entrou em contato com elas e que te acompanham vida fora. Vou adorar saber, comenta aqui embaixo. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu também compartilho conteúdo. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo que vocês pediram. Tchau!